Olá, a dupla formada por Pablo e Valber. Então, professor, a nossa carga distribuída é de forma conjunta, onde tem uma triangular e uma retangular, onde sobre elas atua 5 kN por metro. Calculando em formato de área a força em cada uma, dará para a carga distribuída triangular 5 kN e para a retangular 20 kN. Colocamos também cargas no final em E de 20 kN, em D, A em C também uma força de 25 kN. Calculando o momento em B, acharemos dy, onde achamos o valor de 17,8 kN. Calculando o somatório de forças em Y, achamos by, que é igual a menos 2,8 kN. Primeiro iremos explicar o método de seção. Aqui na seção AB, calculamos primeiro a relação junto ao W, onde está relacionada a área e assim a força. Utilizamos x para conseguir achar em relação a um x mínimo até um valor de x máximo. Foi calculada a relação com W, onde por fim a força aqui chegamos ao valor de 5x² sobre 4. Calculando a força em Y, achamos a força cortante de menos 5x² sobre 4 kN. Conseguimos achar também calculando pela integral, onde a força cortante é igual a menos a integral da relação de W dx. Com isso, conseguiremos chegar no mesmo valor. Calculando o momento em P, onde chamamos no final da seção, do lado direito, achamos o valor de M, onde que para cada seção definiremos uma força cortante em um momento. Achamos M um valor de menos 5x³ sobre 12 kN, onde conseguimos chegar a esse mesmo resultado, onde conseguimos integrar V dx. Para x máximo igual a 2, o M, substituindo na fórmula, será menos 3,3 kN e V menos 5 kN. Utilizamos aqui o método de arredondamento. Agora, na seção BC, utilizamos o W também. E W aqui é igual a 5, pois é uma constante. A força será 5x, calculando a área em relação a x. Calculando as forças em Y, acharemos a força cortante. Aqui será uma equação de primeiro grau, menos 5x menos 7,8 kN, onde o 7,8 será uma constante. Calculando o momento em P, acharemos uma equação de segundo grau, que será menos 5x² sobre 2 menos 7,8x menos 3,3, onde 3,3 será constante. E isso kN.
Para x máximo igual a 4, pois na seção o x no desenho esquematizado por nós valia 4, assim como em AB valia 2, o M, chegamos para o método de arredondamento também aqui, ficou menos 74,5 kN e o V menos 27,8 kN. Na seção CD, não há mais força distribuída em seu final, então não precisa fazer relação com W. Calculando as forças em Y, a somatória de forças em Y, acharemos V igual a menos 2,8 kN. Calculando o momento em P, chegamos a um valor de menos 2,8x menos 74,5 kN. Uma equação de primeiro grau, e substituindo em seu x máximo igual a 2 metros, chegamos a um valor, arredondando, em menos 80 kN e V igual a menos 2,8 kN. Por fim, na seção DE, que já seria o desenho todo esquematizado já, e fazendo a somatória de forças em Y, chegamos a um V igual a 15 kN, onde, assim como na seção CD, uma constante. Calculando a somatória de momento em P, chegamos a um valor de M igual a 15x menos 60 kN. Uma equação de primeiro grau também, onde, para x máximo igual a 4 metros, o momento será igual a zero e V igual a 15 kN. Então, nesse ponto aqui, seria o ponto final. Assim, então, foi calculado através do método de seção para achar tanto a força cortante quanto o momento fletor. Em seguida, iremos utilizar o método gráfico, que é mais simples de forma geral, porém, utilizando o método de seção que foi utilizado agora, se consegue ter uma maior precisão ao encontrar as áreas que representam a força cortante e o momento fletor que não sejam constantes ou lineares. Bom, agora dando continuação à explicação, vamos mostrar o método do gráfico. E para poder iniciar esse método gráfico, primeiro temos que calcular as forças resultantes, no qual aqui a força 1 refere-se à área do triângulo e a força 2 refere-se à área do retângulo. E a partir disso, utilizando uma pequena relação de triângulos, chegamos à conclusão que o W é igual a 5x sobre 2. E, já que a força cortante é igual à integral de W dx, aqui é dotado negativo, pois sentido para baixo for dotado como negativo, chegamos à conclusão final de que o V1, aqui denominada a primeira força cortante, é igual a menos 5x ao quadrado sobre 4. E aqui, calculando para aqui os pontos 0 e 5, chegamos à conclusão de que, no início, partindo do ponto 0, pois não há força alguma, a força cortante ela tende a decair para menos 5, isso fazendo uma pequena parábola por se tratar de equação de segundo grau. Porém, neste ponto, aqui denominado como ponto B, realizando um pequeno somatório de forças, podemos chegar à conclusão de que o BY é igual a menos 2,8 kN. E isso faz com que a força cortante, que antes era menos 5, passe a ser a menos 7,8 com acréscimo dos menos 2,8. Para o cálculo do segundo ponto, aqui denominado de V2, a segunda força cortante, levando em consideração que o W agora é uma constante, tem o seu valor constante, aqui denominado de W2, podemos chegar à conclusão de que o V2 agora vai ser a integral de menos 5 dx, no qual é menos 5x mais c. Este c que agora passa a ser a menos 7,8
pois foi a última força cortante atuante no momento. Aqui, levando em consideração dos x do ponto 0 até o x do ponto 4, chegamos à conclusão de que sim, a força cortante ela inicia em menos 7,8 e tende a ir a menos 27,8. Como aqui demonstrado no gráfico, ele tende de menos 7,8 até menos 27,8. Neste ponto, no qual o ponto C, ele sofre uma força de 25 kN positivos, passando a ser agora a menos 2,8, pois antes a força era negativa e agora sofreu uma força cortante positiva. A partir desse ponto ela se mantém constante, pois não há nenhum tipo de alteração. Porém aqui no ponto DY, e realizando alguns pequenos cálculos de somatório de momento no ponto B, chegamos à conclusão de que DY vale 17,8 kN. A partir disso, vemos que ele sofre uma força positiva de 17,8 kN, o que faz com que a força cortante agora passe a valer 15 kN positivos. Como a partir desse ponto a força se mantém constante, o gráfico permanece inalterado, até que por fim a última força de 15 kN negativa faz com que ele retorne para zero. Agora, levando em consideração o cálculo usando o método do gráfico para um momento, nós transportamos para cá os valores obtidos nos últimos cálculos, no qual foi a primeira força de menos 5 kN, o primeiro momento cortante de menos 5x² sobre 4, a segunda força de menos 20 kN, o segundo momento cortante de menos 5x menos 7,8 e as forças de BY e DY. Como o cálculo do momento é feito a partir da integral do momento cortante, chegamos à conclusão de que o momento cortante vai se dar pela fórmula de menos 5x elevado à terceira sobre 12, mais c. Este c que vai ser igual a zero porque não inicia com nenhum momento cortante. Tendo x para maior ou igual a zero e menor ou igual a 2, podemos chegar à conclusão de que o momento no ponto A até o ponto B ele vai partir de zero até aproximadamente menos 3,33 kN por metro, o que pode ser demonstrado a partir aqui do gráfico, no qual ele parte do ponto 0 até o ponto menos 3,33. Isso também em forma de parábola por se tratar de uma equação do terceiro grau. Agora, em relação ao ponto B até o ponto C, aqui denominado como momento 2, também utilizando a fórmula da integral do momento cortante, chegamos à conclusão de que o momento vai se dar pela fórmula de menos 5x² sobre 2 menos 7,8x mais c. Este c agora que vai passar a valer a menos 3,3, pois foi o ponto final do momento anterior. Pois bem, levando em consideração em que x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4, chegamos à conclusão de que o momento ele parte de menos 3,3 até o seu máximo de menos 74,5, isso de B até C, no qual pode ser demonstrado pelo gráfico por meio dessa curva, por se tratar de uma equação do segundo grau. A partir desse ponto, utilizando esse pequeno método gráfico aqui para poder achar o terceiro momento cortante, chegamos à conclusão de que ele vale menos 2,8 kN, e aqui aplicamos mais uma vez a fórmula da integral, no qual agora o momento 3 passa a ser a integral do momento cortante 3, em que por fim descobrimos que vale menos 2,8x mais c, no qual essa constante passa a valer agora menos 74,5. Fazendo os cálculos para poder descobrir as variantes do momento, do ponto 0 ao ponto 2, ou seja, com x valendo 0 até x valendo 2, o momento ele parte de menos 74,5 kN para aproximadamente menos 80 kN. Aqui neste ponto houve um pequeno arredondamento, pois realizando os cálculos chegamos à conclusão de que o momento no ponto no qual x valendo 2 daria menos 80,1 kN. Então, segundo a regra de arredondamento, ele passou a valer menos 80 kN, o qual pode ser demonstrado a partir desse gráfico, em que ele parte de menos 74,5 para 80. Agora, a partir desse ponto,
temos o acréscimo de um momento positivo de 20 kN por metro, o que faz com que ele saia de menos 80 kN e passe a valer agora menos 60 kN. Por fim, agora encontrando que o quarto momento cortante vale 15 kN, aplicando então a fórmula podemos chegar a essa equação final, em que o x partindo de maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4 vai resultar em um momento de menos 60 que vai partir em direção até o zero. O que pode ser demonstrado dessa forma, por se tratar de uma equação do primeiro grau, ele faz essa subida, por assim dizer, de forma escalar. Bem, a partir dessa explicação, nós podemos observar que a partir do método gráfico também é possível obter os valores do momento fletor e momento cortante. Agora fica a pergunta, qual desses dois métodos é o melhor a ser utilizado? Bom, foi demonstrado que o método do gráfico ele é bem mais simples de ser aplicado do que o método por seções. Porém, realizando o cálculo por método das seções, você consegue ter uma precisão bem maior a respeito dos momentos, das forças atuantes, das forças cortantes, de modo geral de todas as forças atuantes sobre a sua estrutura. Esse método gráfico ele se torna mais simples por ser de certa forma mais direto na resolução. Porém, o que vai determinar qual método vai ser utilizado vai ser o problema que você vai ter em mãos. E a partir disso você vai precisar analisar qual vai ser a melhor forma de realizar os cálculos para poder aplicar na sua construção, por exemplo. Bom, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e até mais.